o seguinte, nós vamos fazer um vídeo a respeito do jogo LSSP PCP1. Para você baixar o jogo, você vai abrir o Google e vai escrever aqui LSSP PCP1. O primeiro link que aparecer aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, você clica, vai aparecer a página do laboratório de produção de Santa Catarina. Você escolhe jogos educacionais e você tem aqui a versão LSSP PCP e você tem a gestão de produção. A gestão de produção está em Excel, é um jogo mais simples, mas serve também para o nosso intuito, objetivo aí com esse aprendizado. O LSSP, você clica aqui no LSSP, você tem aqui do lado, ó, logo na primeira PCP1, você tem já 3 versões aqui, uma versão para instalação, uma versão 2003, que funciona dentro do Axis, e uma versão Axis 2007. Eu estou usando o Axis 2007. E se você tiver dificuldade, pode jogar no Excel. Essa versão do Axis, ela trabalha com 3 produtos, a versão do Excel trabalha com um produto só. Bom, eu tenho aqui o jogo tem um manual. Eu aconselho ler o manual primeiro antes de jogar, principalmente nas partes importantes. O jogo que eu estou realizando, você pode ver aqui a primeira tela que está encerrado. Por quê? Porque eu completei o jogo. Eu fiz o jogo inteiro. Eu trabalhei com o jogo completo. Então eu não tenho como colocar uma versão que faça o trabalho completo. O meu jogo está totalmente completo. Muito bem. Então você vê aqui que eu tenho já a minha equipe. Quando você dá um clique em qualquer botão, essa é a primeira tela que aparece. Se dá um clique em qualquer botão, se você não tiver uma equipe, se você não tiver um nome da empresa que está associada ao seu jogo, ele vai abrir uma telinha e vai pedir para você colocar o nome da empresa e colocar o nome dos participantes do jogo que formam um grupo com você. Eu já preenchi essa tela, coloquei o nome de alguns alunos. Depois que você completou a tela inicial, você pode ir na tela de demanda. Você vai perceber que a tela de demanda você tem as malhas Colmeia, Piquet e Maxim, que são os 3 produtos que essa empresa fabrica. Você pode clicar na previsão Colmeia, você vai abrir uma tela de previsão. Você preenche normalmente esse campo aqui chamado previsão, esse campo aqui, ó. Ele não permite você preencher o campo de baixo é preenchido depois que você faz a simulação. Então você vê que aqui aparece um gráfico mostrando qual que é a minha previsão de demanda, o crescimento dela aqui, ó. Você pode acompanhar mais ou menos para você fazer, não precisa trabalhar com números tão grandes como os meus aqui. A mesma coisa para a malha Piquet e a mesma coisa para a malha Maxim. Depois ele mostra uma tela de erros de previsão, onde você também pode ver quais erros estão projetados sobre a malha Colmeia, sobre a Piquet e sobre a Maxim. Bom, feito isso, quando você preencher a previsão, você está determinando qual é a demanda do jogo. Então é uma combinação de um monte de coisas que você tem que fazer. Aí você tem que ir para previsão de produção. Normalmente a previsão de produção você vai preencher esse campo aqui, ó, produção planejada. Nenhum dos outros campos nenhum campo vai estar disponível para preencher, a não ser os campos que são relacionados à previsão planejada. Muito bem, preenchi aqui, ó, você vê que o meu eu preenchi completamente, tem que preencher os 12, senão ele pode até preencher menos, mas depois quando você for simular ele pede para preencher todos. A mesma coisa para a malha Piquet, a mesma coisa para a malha Maxim. Bom, feito isso, aconselhável que você preencha também a previsão de compras. Então você tem um planejamento de compras, onde você tem compras de fios, compras de fio 1, fio 2 e corante.
Então no fios 1 você vai colocar aqui, ó, nessa linha, compras planejadas. Eu preencher os 12 meses aí. Depois a mesma coisa para o fio 2, depois a mesma coisa para o fio 3. Bom, feito esse preenchimento, perceba que dá certo trabalho, porque você vai preencher o demanda para os 3, o produção para os 3, o compras para os 3. É bom que você planeje isso numa planilha, você consegue capturar a planilha toda e jogar ela no Excel. Eu não consigo, porque o meu jogo está fechado, mas quem vai preencher tem um botão no canto que você clicando ele seleciona a planilha inteira e leva o que interessa para o Excel. Então é bom que você investigue, trabalhe, reflita sobre os números, faça testes sobre os números no Excel. Aqui está o segredo do jogo. Depois que você preencheu demanda, produção e compras, você vem no tecelagem e você vai perceber que tem uma tela onde você percebe que existe o termo capacidade necessária, capacidade disponível e capacidade futura. No capacidade disponível, você vai essencialmente trabalhar com duas coisas. Você vai definir quantos turnos tem e você vai definir se você vai fazer se você vai determinar que a utilização de capacidade terceirizada, ou seja, se você vai comprar itens de terceiros. Então eu fiz as duas coisas aqui porque eu pretendia mostrar para vocês como funciona. Você vê que no meu primeiro mês tem 2 turnos, no segundo mês tem 3. E do terceiro para frente, que na verdade nós estamos planejando do mês 13 até o mês 24, são 12 meses, do mês 1 até o mês 12 o jogo te dá, então você calcula as previsões baseadas nela, mas eu já adianto que não funciona tão bem como, principalmente se você calcular com regressão linear, não vai funcionar tão bem. Pode funcionar para a primeira malha, que é a colmeia, mas para as outras não funciona tão bem, porque essa demanda que ele coloca lá é um pouco sazonal, logarítmica, então você se pega um pouco na demonstração dela. Bom, voltando ao raciocínio, então você tem nessa tela de capacidade disponível, você vai determinar quantos turnos de trabalho e determinar se você vai utilizar a capacidade terceirizada ou não. Na capacidade futura você diz quantos teares você vai trabalhar. Então você tem aqui o número de teares, a tecelagem é praticamente a determinação do número de teares, é o processo de tear. Então se você colocar, por exemplo, eu coloquei 400 aqui, só vai aparecer no segundo mês. A minha ampliação é para 400 teares, então ela vai aparecer só no segundo mês, ou seja, estou no 13º mês, vai para o 15º mês é que aparece aqui a minha ampliação. São 2 meses de lead time para ele poder aceitar. Se você não clicar na capacidade necessária, não abre o botão de início. Abrir o botão de início, você volta no início. Você tem 3 processos: tecelagem, que são os teares, a purga, que é a capacidade em quilos de fios, né? Então você tem aqui, ó, para os 3. É interessante observar que na capacidade necessária você já mexeu com os teares, ele já começa a preencher algumas coisas aqui. Você só tem que determinar também algumas coisas em termos de capacidade disponível e capacidade futura para interferir um pouco mais. Aqui na capacidade disponível, por exemplo, eu coloquei todo mundo com 3 turnos. E na capacidade futura eu determinei 10 jets, eles chamam de jets. Quando você está trabalhando na aba purga tinturaria, eles chamam a máquina de jet. Muito bem. Capacidade necessária, volto aqui no início e vou explicar uma coisa adicional. A terceira coisa é um processo chamado fixação acabamento, que ele chama de ramas. Então você tem as ramas aqui nesse. Então você tem aqui, tá vendo? Fixação acabamento, capacidade em horas, número de ramas. Então você determina quais turnos tem, se vai usar capacidade terceirizada. Já fixei aqui o 3 turnos e a capacidade terceirizada. Capacidade futura eu coloquei mais 3 ramas. Ele adotou aqui no 4º mês um lead time um pouco maior para as ramas. Volto na capacidade necessária para mostrar uma coisa que tinha nos outros também, eu não mostrei. Quando você fizer tudo, que você definir tudo aqui, que você combinar as suas ações aqui,
por meio dos números que você está inserindo no jogo, vai aparecer aqui embaixo nessa linha validação uma série de sims. Isso aqui tem que estar tudo sim. Se tiver algum deles tiver não, ele não deixa você rodar o jogo. Bom, feito isso, voltei na primeira tela. Você deve perceber que eu mexi aqui na demanda, mexi aqui na produção, mexi aqui na parte de compras, mexi na tecelagem, purga, fixação. Depois que você mexeu em tudo, você pode vir aqui, ó, e simular. Você pode simular. Quando você simula, o jogo ele tem um procedimento interno dele. Ele preenche alguns campos que você não podia preencher e ele começa a fazer comparações, o que permite fazer um relatório. Então, nesse relatório, você pode visualizar, imprimir ou pode exportar para o Word, tem um sinalzinho do Word, mas você pode converter isso em PDF. Bom, uma vez que você terminou, você pode clicar aqui e observar o relatório. Qual que é o nosso lance aqui no jogo? Você deve observar aqui o seguinte, ó. Você tem aqui um relatório dos 12 meses que você trabalhou. O que nós queremos? Nós queremos esse relatório aqui, ó, RESOP, que significa resultados operacionais. Não importa os outros, o resultado operacional que me interessa. Você vê, por exemplo, no jogo que eu rodei, que eu fiz, que eu preenchi, eu tenho 3 meses negativos aqui, ó. Eu tenho o 13º mês, o 14º e o 17º mês, tudo negativo. Ou seja, eu perdi 488 mil, depois eu perdi mais 813, depois eu perdi lá no mês 17, 965 mil reais. Eu acho que levaria a empresa à falência. O seu objetivo com o jogo é fazer com que o resultado operacional dos 12 meses seja positivo. Todos os 12 meses têm que ser positivos. Não importa como que você preencheu lá, o que interessa é que no final, aqui na frente, o objetivo seja resultado operacional positivo. Obtido o resultado operacional positivo, você pode pedir para transformar isso em PDF, para você comprovar que o seu resultado operacional foi positivo, e colocar lá no fórum, para os seus colegas observarem o que você fez. Uma vez que você conseguiu colocar os 12 meses em positivo, aí a pergunta que cabe dos colegas sua, principalmente quem ficou com resultado operacional negativo, como que você conseguiu? Então vocês vão trocar ideias de como conseguiram fazer com que o resultado ficasse positivo. Essa é a ideia principal do jogo, pelo menos na nossa ótica aqui, né? Então, para finalizar, eu quero adicionalmente dizer o seguinte, que a ideia não é você fazer certo ou errado. Eu não estou um pouco me incomodando se você fez correto ou se você fez errado. Não interessa se você fez errado. O que interessa é que você tem contato com uma série de temas da produção que vão ser importantes para você poder aprender planejamento de produção. E esse era o grande objetivo do jogo. E o grande objetivo do curso, até da disciplina. Praticamente é isso. Acho que não tem uma maneira de ajudar melhor vocês do que falar um pouco a respeito do jogo, mas o jogo precisa ser jogado e vocês aqui vão fazer isso aí. Ou em grupos ou individualmente, tanto faz também. Muito obrigado pela atenção.